Então, pessoal, eu vou falar sobre a questão do meio ambiente e dessa defesa que a Marina está fazendo, né, alegando que não se deve, a Petrobras não deve estar buscando furar aquele lugar para poder ir em busca de petróleo, né? Vamos entender uma coisa. Não vive ali, naquele lugar, só os indígenas, ponto. A Amazônia não é só dos indígenas. É isso que as pessoas precisam entender. O índio precisa ser protegido. Nós estamos sob um governo que já se mostrou interessado na proteção dos índios e principalmente porque deu um ministério para um indígena, tá? Se não tivesse uma importância com os índios, vocês não estão falando do Bolsonaro, vocês não estão falando de outros governos. Você está falando do ministério que foi lá, que salvou os Yanomamis da morte, tá? Que tá todo envolvido naquela questão ali, principalmente porque se morreu dois indigenistas ali e no governo passado quase não se falou, e nesse governo estão em busca, martelando e criando associações para que possa ir o nome desses caras não ter sido em vão. Inclusive uma parte da Amazônia tinha que ter o nome desses caras, o lugar ali onde eles estavam em homenagem a eles. Então, tipo assim, não pode sair em vão a morte desses caras. Ponto. O Amapá, os lugares ao redor daquela floresta, né, inclusive o Randolph Rodrigues da Rede de Sustentabilidade abriu com a Marina e agora está sem partido, né, para você ver que o racha foi grande. É um cara de responsabilidade, é um cara que participou da CPMI, da Covid, é um cara que vem lutando também. E ele é senador naquele estado, ele precisa de recursos naquele estado. Porque se você entender a questão ali, que as pessoas que vivem ali, os garimpeiros, eles não são todos de fora. Tem garimpeiros estrangeiros que vêm de lá, tá? De fora, para estar lá. São pessoas que estão ali levadas por senhores, né? Que levam aqueles maquinários todos para explorar a Amazônia. E tem ali também os garimpeiros da região que conhecem a mata, que serve mais de guia do que de garimpeiro. E esses caras não têm emprego. Então, se você instala algo da Petrobras e volta esses recursos para aquela localização, você está ajudando o quê? No desenvolvimento do lugar, para que essas pessoas tenham emprego, para que essas pessoas possam ter consciência daquele lugar, tá? Eles vão extrair. Você está falando de uma grande empresa, você está falando da Petrobras, você não está falando de uma empresa qualquer, uma empresa fundo de quintal. Você está falando de uma empresa que, se fizer alguma coisa na natureza, vai pagar pelo que fez, tá? Mas se tem como tirar recursos dali para trazer benefícios para o ser humano, né? Inclusive, se você tiver a Petrobras ali, e você não vai ter mercúrio na água. O que acontece na Amazônia hoje, nas nossas florestas, é que todo mundo tira recursos dali. Tá? Não há fiscalização. Se você tiver uma mega empresa como a Petrobras, o holofote vai ser voltado para aquele lugar novamente. Tá? Porque o que acontece ali? O ouro, o petróleo da Amazônia só é a madeira. Então, empresas que deveriam tirar certos tipos de madeira fingem que estão tirando a madeira certa, quando na verdade estão tirando as madeiras que são mais caras, pagando menos, e madeiras que não poderiam ser retiradas. Porque às vezes não são madeira de reflorestamento, ou que são madeiras muito mais caras, que para ser tirado ela, você tem que ter um equilíbrio no ecossistema, porque você desequilibra o ecossistema você tirando certos tipos de madeira. Então, o especialista ali da área, ele vai selecionar as madeiras que foram vendidas. Eu não sei como é que vende essa madeira, se é em leilão, mas essas madeiras que são retiradas vem imposto, esse imposto possivelmente vai para o Estado ali, né? E o que acontece é que há essa troca, que há falhas ali tão grandes na fiscalização e de muitos e longos anos, ou seja, tem gente tirando na mão grande. O que tem que fazer é fechar essas empresas, entendeu? Assim que for pego madeira ilegal, essas empresas vão ser multadas num valor tão surreal que elas vão acabar quebrando, tá? E pode ter coisas mais profundas ali por baixo. O que aconteceu foi uma zona no governo Bolsonaro, uma zona, simplesmente. Se você vê todos os garimpeiros aí do YouTube que ensinam, estão tudo com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro abriu o leque para o garimpo vir, contaminar o leito dos rios, acabar com os índios, né? Os caras estavam abusando das mulheres indígenas, os caras estavam trocando sexo por comida, os caras estavam, cara, eles bagunçaram de uma forma, tinha bandidos ali,
bagunçaram de uma forma tremenda. O Bolsonaro enfraqueceu órgãos ambientais de proteção, acabou com ONGs, alegando que as ONGs que roubavam. Pode ter ONG que rouba? Pode existir, mas, cara, ONGs de ajuda internacional de outros países naquele lugar, para que haja pesquisa em conjunto com o Brasil, é de suma importância, porque quando você desenvolve um remédio com a ajuda do Brasil, a patente fica aqui, ela não, a gente não precisa quebrar mais patente, porque você também tem uma parte naquilo, na descoberta. Então você tem a patente do medicamento, e a Amazônia, ela é um território que tem muita coisa para ser descoberta, e ela tem muita coisa a ser incrementada. Você pode importar semente de outros lugares, né, com aprovação, com royalties, com tudo, e colocar ali, né, para poder você fazer um estudo, porque é uma mata vasta, que tem muita coisa além dos animais, além do poder turístico, além das cavernas, essas coisas que nós temos ali, que agora tudo contaminado com mercúrio. Eles simplesmente contaminaram, parece que foi de propósito mesmo, acabaram com tudo. Aí o indígena estava morrendo, né? Porque isso é uma forma de atingir o indígena, tá? Eles querem exterminar o indígena da terra, porque se nem o indígena morando ali, ele tem sossego, ele consegue ser dono da terra que já deveria ser devolvida a ele, ou já pertence a ele em alguns casos. Algumas eles tomaram, grilaram, né, as terras. Se você tem ali os indígenas que estão morando ali, que não conseguem ter sossego, os caras vivem na coragem. De vez em quando morre um, de vez em quando acontece um com outro, alguma coisa, some alguém, e eles não têm força para lutar contra. Só que eles são corajosos, tá? Eles não são. Eles resistem. Ali é o habitat deles, não tem para onde ir. Você não tem para onde ir, você resiste. Então, esse Mercúrio é uma forma de tentar fazer essas tribos irem para outros lugares. Porque se ele come um peixe, está contaminado pelo mercúrio. Se ele bebe uma água, está contaminado. Ele fica à mercê de quê? Ele não consegue viver. Vai ter que comer coisas da floresta, né? E ali você tem um número de crianças muito absurdo contaminadas pelo mercúrio. Você tem garimpeiros que estavam na região que usam mercúrio de qualquer maneira, também estão contaminados. E você tem uma série de coisas acontecendo. Por quê? Porque eles querem tomar na mão grande. Porque são áreas que são áreas de preservação que tem coisa boa ali, né? Que não foi mexida. Então eles querem realmente. Tá uma zona. Aquilo ali tá uma zona que precisa ser consertada. Então não é a Petrobras que vai destruir aquilo. Já está destruído. Então, tipo, mas aqui tem área de preservação. Sim, sim. O que tem que fazer? O que pode ser feito? Drones, eu sempre falei, uma vez os caras riram, que eu falei de drones, que seria a peça fundamental, porque o drone vai onde o helicóptero não consegue ir. Ele descobre coisas, furos, né? Maquinários. Eu falei, os drones de hoje têm autonomia incrível para filmar, tá? E outra coisa, pegar os responsáveis, porque nunca aparece a cara dos responsáveis. O governo protege os responsáveis, nunca aparece. Tem que botar esses caras na cadeia. Você não sabe qual é a punição para quem é pego. Você tem que separar o garimpeiro da terra, que esse não pode ser punido porque está passando necessidade, do garimpeiro que vem de fora, né? Que são os caras que são como se fosse uma espécie de capataz, os homens de confiança. É como se tivesse aquele cara lá explorando, mas ele é o homem de confiança, ele não vai estar a cara dele lá, ele só dá o dinheiro. E aí ele bota o homem de confiança para poder manter esse manejo e esse controle de que está acontecendo lá, tá? E aí você tem órgãos de proteção enfraquecidos, você tem IBAMA, você tem um monte de órgãos de proteção, FUNAI, estão enfraquecidos no último governo. O que você tem que fazer? Fortalecer, tá? Fortalecer. As tribos indígenas já tinham que ter segurança, vigilância ali, posto de vigilância, tá? Comunicação de emergência, para que se uma tribo for invadida, eles soam um alarme em GPS e a Polícia Federal rápido faz uma operação ali e pega os envolvidos, tá? Cercar aquele lugar de uma forma que a proteger aqueles indígenas, tá? Porque eles precisam de proteção, mas não tem, cara, não tem, porque tudo é gasto, tudo é dinheiro, né? Então, tipo assim, se você vai furar um poço e descobre petróleo, os royalties desse petróleo tem que ir para aquele lugar, tem que ir para aquelas pessoas, vai melhorar a vida daquelas pessoas, ou seja, o garimpeiro da região já não vai aceitar ser guia, já não vai aceitar trabalhar por qualquer coisa, não vai aceitar ser capataz ou quebrador de coronéis, tá? Fiscalizar esses coronéis daquela região, né? Para que eles não derrubem mata para fazer pasto.
entendeu? Fiscalizar, mapear tudo, mapear, ter o controle, a sua terra é essa, sua terra é essa, sua terra... verificar o que foi roubado, né? E tirar a parte que foi roubada, devolver a parte dos índios, mas tem que ser rápido. Tá aqui, devolveu, vai lá, ó, é deles e acabou. Quem entrar aqui vai ser preso. E começar a fazer uma coisa mais rigorosa. Nós vamos ter o quê? Um alto impacto de sucesso nessa floresta. Não vamos ter. Dá para fazer? Dá. Quem tem que cuidar daquilo ali é o exército, quem tem que cuidar das águas é a marinha, quem tem que cuidar do ar é a aeronáutica. Ou seja, o avião que vem, a aeronáutica não faz porcaria nenhuma. O navio que chega, a marinha não faz porcaria nenhuma. E na mata, o exército faz porcaria nenhuma. Então tem que ser uma ação em conjunto das 3 forças armadas para estar fazendo isso. Mas fazem birra, não quero, não quero, não quero, né? Porque talvez, não sei como é que é o relacionamento dele com esse pessoal, em questão de financeira, mas cada um tem que cuidar da sua área. Aeronáutica do ar, marinha dos leitos rios e o exército da mata. Em conjunto com a Polícia Federal e botar ordem nisso daí. Que, pô, nós somos um país que temos forças armadas de qualidade, então vamos botar esses caras para trabalhar, entendeu? Você tem fuzileiro naval, cara, na marinha, você tem o exército de Paraçá, você tem PQD, você tem uma série de pessoas que poderiam estar ali dando um amparo do indígena, né? Mapear as áreas, colocar câmeras nas tribos indígenas. Assim que chegar um vacilão lá, essa câmera está em contato com a central que está verificando tudo ao redor. Soou o alarme, bota o pessoal ali já na tocaia para pegar. E pegar e botar feio na cadeia, tá? Tá fazendo o que aqui dentro de terra indígena? Pode vir aqui que você vai ser enclausurado. E é assim que funciona. Botando terror, peitando mesmo, tá? Peitando, porque senão a coisa vai desandar e aí amanhã depois a gente não tem recurso nenhum. Agora, a floresta tentando preservada, vem ajuda de recursos internacionais, eles não vão roubar madeira. Eles vêm aqui para pesquisa, a preservação do meio ambiente, as condições de solo que tem na Amazônia, é uma maravilha para você poder, a diversidade que você tem, é uma maravilha para você trabalhar. Então, vai vir pesquisadores, vai cuidar dos animais, vai cuidar dos indígenas, vai fazer matéria com os indígenas, mostrando que o Brasil, ele aposta em preservação, ele é um país que está apostando... Royalties, royalty não, esqueci. Ficaremos milionários, bilionários, trilionários em crédito de carbono, que o crédito de carbono funciona da seguinte forma. Os países têm compromisso de preservar o meio ambiente, né? É um acordo internacional, porque já sabemos que o mundo está em decadência. E se a gente não cuidar do meio ambiente, daqui a pouco as temperaturas vão se elevar, as geleiras vão derreter, e a coisa é séria. São coisas feitas por pesquisadores a nível mundial. Não é falácia, não. É lógico que não é falácia. A quantidade de poluição que nós temos no mundo devido ao petróleo, né? Já devemos substituir o combustível fóssil por combustível mais natural, né? Gás natural, cana, né? Combustíveis que não prejudicam tanto a natureza como o petróleo, né? Que é um combustível fóssil. Então, o Brasil pode ficar trilionário em crédito de carbono, que é quando um país não consegue ter lugar de preservação, mas ele precisa poluir, ele precisa de fazer as suas indústrias, então ele compra esses créditos para poder poluir lá, enquanto ele polui lá e a gente preserva aqui para eles. Entende? Então essa parte da floresta aqui está sendo preservada, né, para fazer toda essa troca, porque não é só a floresta, porque o maior pulmão do mundo, na verdade, são os mares, então tem que cuidar dos corais, né, dos mares, para poder fazer, porque os corais são a floresta submersa e faz troca de oxigênio e gás carbônico muito maior do que a floresta amazônica, porque ela é muito maior, né? Então o pulmão do mundo, na verdade, são os corais. Então, preservação dos corais, preservação dos animais, né? Da fauna, da flora, de tudo, todo o conjunto, não ter desequilíbrio no ecossistema, porque tirou uma árvore ali, desequilibra tudo, né? Até morre outras árvores quando uma árvore matriz ali, uma árvore mãe morre, ela acaba estando ali arraigada, ela, como se fosse um alimento, como se a floresta fosse viva, né? Morreu algo importante, uma árvore de 500 anos,
que estava ali sustentando todo o ecossistema morre, ela acaba matando espécies de animais que viviam daquilo ali, daquela árvore, acaba destruindo também boa parte daquele ecossistema ali, o solo começa a ficar menos úmido, né? E tem uma série de transformação naquela matéria ali, no material. Isso já foi descoberto. Há um equilíbrio, há uma vida ali que está conectada à outra, uma conectada à outra. Você não pode desequilibrar aquilo. Então você, em crédito de carbono, o Brasil já seria autossuficiente e, além de ele estar vendendo os créditos de carbono, ele está com um compromisso mundial de estar o quê? Ajudando o mundo a melhorar essa questão de poluição. E aí o que acontece? Investimentos. O Brasil se torna um país lá fora de confiança. Por quê? Porque ele fez um compromisso no dia da reunião lá mundial em prol da humanidade, né, em prol da preservação do planeta, e ele cumpriu, coisa que a maioria dos países fica só na demagogia. Mas nós temos um país que, quando fala, cumpre. Então, o que acontece com o presidente quando vai na reunião dessa? Ele tem moral, ele chega lá com a pompa, ele chega lá com alguém que pode botar no peito e falar assim, ó, eu tô fazendo, entendeu? Eu faço a minha parte. Ele pode cobrar que outros façam a parte dele, porque ele tem moral para falar. Porque, por enquanto, é só demagogia. Prometem ajuda ao Brasil, né? Não ajudam. Prometem um valor, ajudem um dízimo, o 10% daquilo que foi acordado, entendeu? Então muita gente não está interessado nisso, porque não quer gastar dinheiro com isso. Eles querem poluir sem gastar esse dinheiro. Aí o que acontece? Perde muito mais. Porque é um país que cumpre suas promessas, ele se torna um país super importante na questão de indústria. Ó, o Lula diz assim, ó, você pode trazer a Ford para cá, que a gente vai fazer um plano nacional aqui para ajudar vocês a vender esses carros. Ele não vai ficar só no diálogo, por quê? Quem é esse presidente? É o Lula. O que ele já fez? Ele fez isso, por outras empresas realmente ele fez isso. Então, se ele tem palavra, tem confiança. O que o cara está dizendo aqui, ele está cumprindo. Agora, tinha presidente aqui que mente para o seu próprio gado, mente na cara de pau, né? Mente na cara de pau. E tem gente defendendo bandeira sem cor, bandeira em branco, não tem bandeira ali para defender. E depois passa uma arranca de vergonha. Entende? Então, tipo, que nós temos agora um presidente que está realmente disposto a fazer. Provou isso nos primeiros dias quando salvou a vida dos Yanomamis. Entendeu? Eu como abóbora o ano todo, não tem problema, Lula. Eu como um pezinho de alface, eu posso até ficar com fome. Mas o que você fez pelos indígenas, nunca vamos poder retribuir. Porque você fez aquilo que estava no coração do brasileiro. Aquilo que o brasileiro quis que fosse feito. Tá? Era a sua obrigação como ser humano. Você não fez mais que a sua obrigação, mas você fez bem feito. Porque teve gente que tinha a mesma obrigação e não fez nada. Pelo contrário, foi responsável por aquilo que estava acontecendo ali. Porque abriu a porta do canil para que aquela criança fosse visitada pelos cães. Né? E ali você tem um presidente que realmente, Lula, um presidente que se importa, um presidente que não importa o seu preconceito, o problema é seu. Pelos frutos se conhece uma árvore. E a árvore do Lula, que chama Lula, é boa, porque ele tem bons frutos, ele está dando bons frutos. Apaga, esquece o passado, vamos seguir daqui para frente. Porque político tem tudo passado corrupto, tá? Tem tudo passado errado. E o escândalo que aconteceu no governo Lula foi no PT, tá? E já foi averiguado todas essas questões. Se ele teve erro, ele já pagou, ficou 500 dias preso, perdeu seu netinho, perdeu sua esposa, perdeu seu irmão, sofreu, cara. E não era justo, né? Se tem um cara que sofreu pra caramba foi o Lula, tá? E é um cara tão importante na história do Brasil, porque não havia oposição de esquerda, cara. Não havia, quando acabou a ditadura, não existia, era tudo manipulado, era todo o MDB e aquele outro partido, esqueci o nome, esqueci o nome, não, esqueci o nome mesmo. Foram dois partidos manipulados pela ditadura. João Goulart, né, um presidente meio que interino, não conseguiu fazer com as suas liminares, não conseguiu ajudar o trabalhador que estava em regime escravo, tá? Foi logo caçado, né? E você percebe que todo mundo que tentou fazer alguma coisa deu ruim. Depois, no final de tudo, aquele almirante Castelo Branco, parece que foi queima de arquivo, que um avião americano, né?
Um avião americano bate no avião dele e explode ele. Inclusive, na época da ditadura, um dos vices se chamava Alckmin, tá? Tinha sobrenome Alckmin. Engraçado, parece que a história se repete, mas de forma invertida, né? Lógico que não é a mesma coisa. E o Geraldo Alckmin teve um filho que foi morto não, que teve um acidente de helicóptero, que eu acho interessante como que tem tanto helicóptero para cair, cai logo que tá o filho do cara. É muito estranho. Mas isso aqui é outra questão. Então nós temos uma série de coisas estranhas. Morreu Teori Zavascki exatamente quando estava fazendo uma, uma situação importante contra o juiz Sérgio Moro. Ele morre. O piloto do avião era instrutor daquele lugar há 30 e poucos anos, entendeu? O cara vai cair exatamente no dia que vai o Teori Zavascki naquele avião. É muito estranho. Morre 2 âncoras de TV no mesmo ano. Celso Amorim infartou, um opositor muito grande contra o governo Bolsonaro, que era da Rede Record, que foi mandado embora, mas estava forte na internet, e o Ricardo Boechat, que era da Band. Dois corajosos que não quiseram saber da emissora que estavam, não abriram mão de sua opinião. Só que as causas da morte do Boechat foi muito estranha. Qual é a chance de um helicóptero em chama cair logo com um repórter âncora que é inimigo do governo atual? Então, meu irmão, as coisas estão estranhas. Eduardo Campos, naquele avião, era um cara que, pela cara, porque o brasileiro ainda votava pela cara, seria o presidente do Brasil. Pela cara. Olha como é que votam em Bolsonaro. Bolsonaro, o nome Bolsonaro é um nome fantasia, cara. É um nome que chamativo, tá? O Bolsonaro, ele vem com uma questão. Olha como é que ele vem, se apresenta. Como defensor da família, como defensor das crianças. Aí começa aquele negócio de kit gay. Ele já começa com uma mentira que ninguém sabia que era uma mentira. Aqueles livros não iam para a escola. Nunca que o Ministério da Educação ia trazer aquilo. Se trouxesse, a gente da esquerda estaria questionando isso. Os professores estariam questionando isso. Ia ficar muito feio para o Ministério da Educação, tá? É como o Ministério da Educação, que era o ministro anterior que foi colocado lá, né? E fora o ministro que era da parte de floresta, né, do meio ambiente, ele foi um ex, acho que ele trabalhou numa empresa de desmatamento, um negócio assim. Olha o ministro que botaram lá, passando a boiada. E aí, aquele kit gay, ele chega exatamente num momento que ninguém percebe. Foi colocada uma amostra do Museu de Arte Moderna, do Santander, financiada pelo Santander, onde uma criança tocava um homem nu. E isso parece que deu uma legalidade ao que o Bolsonaro estava dizendo. Então nós fomos tapeados, porque a gente acreditava no que o Bolsonaro estava falando. No início eu também acreditei. E até botei lá meu presidente, mas depois tudo foi caindo por terra. A gente foi vendo que aquilo não era verdade, tá? Que as pautas dos religiosos que estavam unidos nisso daí, você tem o Marco Feliciano, que gosta de falar de um monte de coisa, fala um monte de besteira, que coloca 150 mil em dente. Você tem aquele outro, Magno Malta, que era o defensor anti-pedor, né? Mas só que estava cheio de treta com o negócio de ambulância. Então você tem pessoas da igreja, cara, suja, igual pau de galinheiro, que se posiciona como defensores da igreja. Você tem Malafaia, que eu não sei como ele e o Otônio de Paula puxam tanto saco. Tem saco que é só para puxar, não é para lamber, não, Malafaia. É só puxar. Mas tem cara que lambe o ovo do presidente. Tá? Se quiser me processar, processo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado mesmo. Mas, cara, tem cara que puxa o saco até o talo. Eu acho que deve existir vídeos que comprometem esses caras. Esses caras, não sei, fizeram alguma coisa errada, fizeram alguma farra, alguma farrinha aí com as meninas, porque, cara, é impossível a forma como um pastor de uma igreja puxa tanto o ovo do presidente para lamber. É muito difícil, cara, entender isso. O Otônio de Paula é um puxa-saco de carteirinha. O Malafaia é outro, entendeu? Porque eles é questão que o cara tem gráfica inclusive uma excelente gráfica, tal, Malafaia. A sua gráfica é excelente, tal, de parabéns. Não sei como é que foi a questão do dinheiro aí, como você gosta muito de posar de que mostra imposto de renda, como se isso fosse alguma coisa, mas nunca mostrou, de fato, né? Tem que mostrar e a gente tem que avaliar se realmente... Porque tem muita gente que posa de moral e bons costumes, quando você vai avaliar, tá cheio de coisa errada ali, tá? Então,
você tem ali uma gráfica excelente, com um material legal, né? Por que que não ficou naquilo? Por que que não ficou naquele... Quando eu vejo o pastor, olha só, a meta do evangelho hoje, ou você prega só o evangelho e não se mete em política, ou você ataca os falsos profetas. Porque existe muita pregação errada. Quando eu vejo o Malafaia abraçado com o líder, né, da Igreja Universal, eu vejo, cara, não tem como. É um cara que sempre foi mal falado por todo mundo, sabe? A igreja em si, as pessoas são bênção, né? Muitas pessoas ajudam, né? Isso aí é a igreja, eu não tenho nada contra a igreja, eu tenho contra os líderes. Então, assim, tem muito escândalo envolvendo esses caras, entende? Esses caras dali tem muito escândalo envolvendo eles, e eles pegam esses escândalos e falam assim, estamos sendo perseguidos. Para a igreja é como se eles fossem mártires. Na verdade são os idiotas, não são mártires coisíssima nenhuma. Eles são idiotas que não ensinam nada de Bíblia, só ensinam pastores a manipular os outros. Como a gente vê na televisão. Você liga a televisão, tá aquela perturbação lá. Olha, o sal que cura, o óleo ungido da casa do Mahatma Gandhi. É um inferno, cara. Mas as pessoas, sabe, movem a fé aquilo ali e a gente vai deixando. Mas para tentar convencer pessoas que realmente entendem que aquilo ali é charlatanismo, não consegue. Eles estão sempre na neutralidade da religião, que eles sabem que sempre vai ter pessoas incautas que estão iniciando, que não entendem de Bíblia e acham que aquilo ali é o início da fé. E ali eles tiram dinheiro dessas pessoas, eles fazem as pessoas trazer os recursos manipulando a mente delas. Charlatanismo. Igreja não é para isso. Quando Jesus observava como as pessoas colocavam suas ofertas no gasofilácio, nunca foi pedido dinheiro nenhum. Era só observado. E ele observava uma coisa muito interessante. Os ricos sempre dão o que sobra. Os ricos têm uma incapacidade de ajudar a humanidade, mano. É exatamente o que acontece hoje. Os ricos só dão o que sobra. Ah, essa roupa não serve para mim? Toma. Essa máquina de lavar tá toda ferrada. Eles te dão porque se ele tiver que jogar no condomínio, vai ter que pagar uma caçamba. Eles não podem jogar lá, então ele vai te dar. Então, alguns, tá? Tem gente que tem bom coração, mas são minoria. A maioria só dá quando chega quando não pode, quando vai tomar prejuízo para jogar fora. Aí ele vai te dar. Um ar-condicionado todo esfarelando, tá? E às vezes você tem uma utilidade com aquilo ali, tá? Às vezes a pessoa, você toma, quer, eu quero. Às vezes a gente não quer, mas a gente fica sem jeito de receber, né? De não receber. E às vezes a gente quer, porque tem coisas interessantes ali, tirar um cobre, tirar um motor, tirar alguma coisa, consertar aquilo. Mas na maioria das vezes, quando dão, mano, algumas pessoas é quando realmente tá se livrando daquilo, tá? Não tem onde jogar fora. Então nós temos aí, sempre foi assim, os ricos dão o que sobram. Se eles fizessem pelo um pouquinho por cada humanidade, por pessoa da humanidade, se houvesse ali uma tragédia lá igual a de Petrópolis, chegasse cada um desses caras que tem casa aí, pô, tem terrenos que tá uma briga de família, ninguém mora, vamos dar esse terreno para essa pessoa aqui, ou cara, isso aqui não vou fazer nada, vem essa família aqui que perdeu tudo, perdeu vidas, vamos assentar você aqui, isso aqui é teu. Faz o que você quiser, vende tal e compra tua casa, vai morar onde você quer, mas isso aqui é teu, se você quiser construir aqui. Não fazem, cara, não fazem. Mas na hora de tirar dinheiro, onda com dinheiro, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Sim, beleza. Mas você pegar, o cara gastar 2, 5, 10 mil numa refeição só porque o cara tacou fogo naquela porcaria, é um absurdo, é uma falta de boa vontade, né? De homens de boa vontade, é uma falta de boa vontade com a humanidade. Porque, tipo assim, é teu, aí você esbanja, enquanto tem outra pessoa passando fome, sabe? É igual esses caras que fazem vídeo na internet com alimento, destrói o alimento todo para fazer uma piscina de gelatina, para fazer uma piscina de biscoito, de áudio. Quer dizer, um alimento que poderia estar sendo doado para as pessoas, o cara faz aquilo ali, um desperdício terrível, fica um monte de idiota vendo aquelas porcaria que não tem graça nenhuma, né? E ainda aplaudindo e dando dinheiro para esses caras. Por que não faz um sorteio para dar um videogame, para dar uma passagem para algum lugar, ou para dar um emprego, sei lá, um curso de programação? Essa pessoa que for sorteada vai ganhar um curso de programação. Eu quero, vou participar. Então, eu gosto assim de ver, quando o pobre enriquece, eu gosto de ver o pobre ajudando outros pobres. Mas muitos, quando chega lá em cima, ficam com o narizinho em pé,
e começa a se misturar com os outros riquinhos, fica a farinha do mesmo saco. Outros não. Outros continuam sendo humildes e ajudam muita gente. Então, para ter um rico que nunca teve um calo na mão lá, ganhando dinheiro, eu prefiro que seja um pobre, calejado, como pessoas aí que às vezes, se tivesse no mundão, estaria morto já, estaria no crime, né? Nós temos cantores que estão nessa condição e hoje em dia não são excelentes pessoas, criando a sua família, curtindo sua vida, trazendo boas músicas para nós, né? O exemplo desse é o menino aí, o Pose do Rodo. É um menino, porra, que hoje em dia é totalmente diferente. É um cara que realmente tem letras incríveis, uma voz maneira para cantar e é bacana, talentoso, né? Eu achei até que ele tinha que ter mais oportunidade nas emissoras, há muito preconceito por causa de questão de drogas, essas paradas todas. Mas é o jeito do cara, ele passando ali por pessoas que conversem, que mostrem para ele o caminho, ele vai ser mais sucesso do que ele já é. E pessoas que se não tivesse fora daquilo ali, poderiam não estar vivo hoje. Mas graças a Deus a vida dele está preservada. Ele está ali para mostrar para aquela sociedade, para aquelas pessoas, que há luz, cara. Que se quando você, pô, se você tem um talento, investe, acredita. Porque às vezes você bota um bagulho na internet e a pessoa só vem criticar. Cara, não precisa elogiar, não precisa você ficar preocupado com o elogio dos outros. Faça o seu trabalho, entendeu? Uns não vão gostar, outros vão. Tem gente que gosta, mas não dá o braço a torcer. E não se importa, faz o que você gosta, entendeu? Se os outros for criticar, os outros não tem nada a oferecer, vai criticar pra quê? Entende? Então, tem gente que só nasce pra poder massacrar os outros e criticar os outros. Viva do seu conceito. Isso aqui eu faço porque eu gosto. E acabou, ponto final. A minha personalidade é essa. Se eu não gostou, desliga a internet. E é assim que funciona.